Japonês da pátria, filhos, encontrei a mãe gentil. Já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, no horizonte no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo... Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós, e a edição do Imagens em Foco de hoje está especial. Isso mesmo, como vocês perceberam, nós estamos aqui no Museu do Ipiranga para mostrar como ele ficou depois de tantos anos de reforma. Hoje está acontecendo uma coletiva de imprensa justamente para apresentar os espaços do museu e nós vamos mostrar tudo para vocês. Então, se eu fosse você, eu não saía daí, porque estamos começando mais uma edição do Imagens em Foco. Museu público mais antigo da cidade de São Paulo e um dos museus mais antigos do Brasil, o Museu do Ipiranga, também conhecido como Museu Paulista da Universidade de São Paulo ou Museu Paulista, foi inaugurado oficialmente no dia 7 de setembro de 1895 com o nome Museu de História Natural. Trata-se de um importante símbolo da independência do Brasil vinculado à Universidade de São Paulo desde 1963. Que possui um acervo gigantesco de objetos, mobiliário e obras de arte relacionados à independência do Brasil. Mas a data da inauguração do Museu do Ipiranga ocorre muitos anos depois da proclamação da independência do Brasil, ocorrida em 7 de setembro de 1822. E por que isso acontece? Bem, o ato da proclamação da independência teve pouca repercussão na imprensa na corte do Rio de Janeiro. Nem mesmo o próprio protagonista do episódio, Dom Pedro, chegou a deixar registros a seu respeito na carta que escreveu, dirigindo seus paulistas no dia seguinte ao Grito do Ipiranga. Foi somente em setembro de 1823, na Assembleia Constituinte, é que membros do governo da província de São Paulo iniciaram discussões sobre a possível construção de um monumento em memória do Grito da Independência. E, em 1826 somente, o Parlamento aprovou a introdução do 7 de setembro na categoria de festividade nacional. A partir de então, o debate sobre uma construção imponente que demarcasse a data histórica da independência do Brasil foi ganhando espaço, mas sempre sendo postergada sob a justificativa da falta de recursos. Então, entre 1885 e 1890, ao mesmo tempo em que se intensificaram as propagandas republicanas e a luta abolicionista, que se deu a resolução do que órgãos da imprensa paulista da época chamavam de Questão do Ipiranga. Assim, diante de muitos debates e desencontros de ordem política, o Museu do Ipiranga vem para marcar definitivamente o lugar de proclamação da independência do Brasil. Assim, em 1884, o italiano radicado no Brasil Tommaso Gaudêncio Bezzi, arquiteto e engenheiro, foi contratado para fazer o projeto do museu baseado nos palácios europeus renascentistas. Porém, seu nome causou polêmica na época, com críticas na imprensa por ser um italiano escolhido para fazer o projeto e não um brasileiro. A arquitetura eclética de Bezzi, com abóbadas e colunas, gerou fascínio e alguns mal-entendidos. Afinal, os curadores dizem que até hoje tentam, por exemplo,
desfazer a crença de que Dom Pedro I morou ali. Durante as obras de construção, o governo provisório do novo regime republicano quis dar uma destinação útil ao monumento. Chegou-se até mesmo a cogitar que abrigasse uma escola pública, mas a decisão final foi transferir o Museu do Estado, criado 5 anos antes, para ali. O Museu Paulista então abre as portas pela primeira vez no dia 7 de setembro de 1895. Originalmente, ele era dedicado à história natural, com ênfase na zoologia. Neste ano de 2022, em que comemoramos 200 anos da independência do Brasil, o Museu do Ipiranga reabrirá suas portas ao público de modo geral no dia 8 de setembro, depois de passar 9 anos fechado. A instituição precisou ser interditada às pressas no ano de 2013 devido a problemas sérios de conservação e segurança e permaneceu em obras desde 2019. Tombado pelo patrimônio histórico municipal, estadual e federal, o Museu do Ipiranga foi totalmente restaurado em sua fachada e no interior. A maior parte dos recursos, no valor de 183 milhões de reais, foram captados em iniciativa privada por meio da Lei Rouanet e somados a aportes do governo estadual e de empresas sem incentivo fiscal. A instituição também poderá receber pela primeira vez acervos de outros museus, graças à instalação de ar-condicionado na área em que foi expandido. O museu ganhou um novo espaço de 6,8 mil metros quadrados que contará com café, loja, auditório, espaços para atendimento educativo e uma sala de exposições temporárias. Bom, essa maquete é uma maquete que foi feita pelo arquiteto Bez, né, com a sua equipe. Ela tem, portanto, ela ficou pronta em 1890, no mesmo tempo que o próprio edifício ficou. E ela é muito interessante porque ela permite ver todo o trabalho de ornamentação, que é assim uma escola, né, de estuque daquilo que foi feito no final do século XIX em São Paulo, obra provavelmente de muitos italianos, né? Ela tem duas alas que não foram construídas, mas permite entender um pouco essa arquitetura monumental que é esse edifício.
Ah, e uma novidade! O museu agora também contará com um mirante que permitirá aos visitantes observar toda a cidade e, claro, registrar várias fotos. E ao andarmos pelas instalações do museu, nós nos encantamos tanto com o seu acervo histórico, quanto com os espaços destinados às novas exposições que acontecerão simultaneamente para o público. E é claro também que nós não poderíamos deixar de visitar a obra mais conhecida do museu, a pintura de Pedro Américo, Independência ou Morte. Inclusive, ela já foi tema em nosso canal, quando fizemos uma análise a respeito da sua construção imagética que ela nos propõe. Vocês se lembram? Se não, corram lá depois para conferir. E foi justamente nesse espaço que nós conversamos também com um doutor em História Social pela USP e docente do Museu do Ipiranga, Paulo Garcês Marins. Isso mesmo, ele levantou aspectos muito importantes que ressaltamos em nosso canal. Entre eles, que o Museu do Ipiranga traz uma versão da história, não podemos analisá-la como a janela do passado. Bom, estamos aqui com o professor Paulo Garcês, no Museu do Ipiranga, um museu que é muito importante para nós. Nós já chegamos até a comentar exatamente sobre essa imagem aqui. E o professor tocou um assunto muito importante para nós do canal, que trabalhamos há muito tempo aqui no Condés Fotos, no nosso laboratório imagético, que é a questão do emprego da imagem de uma forma muitas vezes distorcida. Ou seja, ou nós analisamos a imagem na sua totalidade, ou nós não vamos captar todas as informações que essas imagens nos passam. Professor, o senhor analisou brilhantemente esse quadro, que nós já havíamos trabalhado algumas vezes no nosso canal. Como nós já trabalhamos há muitos anos com a questão da imagem, nós tentamos mostrar para as pessoas exatamente que a imagem vai muito além da pintura. Eu queria, se fosse possível, que o senhor explicasse também para nós e para os nossos ouvintes a questão dessa imagem, não só dessa imagem, mas de todo o trabalho que foi feito por Toné ao longo da passagem do 19 para o 20 e que mostra a construção, como o senhor disse brilhantemente, uma história do Brasil, não a história do Brasil. Toné certamente teve um grande empenho em dar ao Museu do Ipiranga uma singularidade. Um museu de história que pudesse narrar visualmente o processo de formação do Brasil. O Museu Histórico Nacional não teve, por exemplo, o apoio das autoridades no Rio de Janeiro para a encomenda de pinturas e esculturas que pudessem
construir essa narrativa completa da colonização até o momento da independência. É claro que essa narrativa hoje ela é completamente discutível, porque Toné realizou escolhas, e essas escolhas, sobretudo, recaem em dar protagonismo aos paulistas nessa narrativa. E, sobretudo, em função da aproximação do centenário da independência, Toné consegue apoio para decorar Hall, Escadaria e Salão Nobre, esses 3 espaços nos quais nós implantamos a exposição Uma História do Brasil, porque essa é uma narrativa, né? Isso é fantástico para que as pessoas possam compreender realmente que essa não é Sim, mas é uma. Exatamente. E todas as histórias do Brasil são uma história. Não existe nunca uma versão objetiva, a história é sempre uma interpretação. E ele encomendou essas pinturas, portanto, para que se chegasse a este ambiente, o Salão Nobre, para o momento de clímax, que é a pintura Independência ou Morte, que já estava aqui desde 1895, e ele reforça com as pinturas encomendadas para 1922 esta celebração do nascimento político do Brasil a partir do protagonismo de São Paulo e da Colina do Ipiranga como berço simbólico do país. É claro que, portanto, nós estamos num ambiente que dá destaque para o início do processo de independência, se formos atentar ao grito, não ao final. Sim. Por exemplo, as guerras na Bahia, as guerras no Pará, no Maranhão, porque, afinal de contas, estamos em São Paulo e Toné, obviamente, construiu uma versão visual dessa narrativa que servia aos interesses do Partido Republicano Paulista para celebrar a importância de São Paulo no momento da independência e, claro, também celebrar alguns desses personagens, como os bandeirantes, porque vários deles tinham entre seus descendentes essas lideranças políticas da cafeicultura. Era uma maneira, portanto, de construir uma história linear do Brasil, que dava protagonismo a São Paulo e também dar protagonismo aos ancestrais dos próprios fazendeiros de café. O senhor também comentou algo que é muito importante, que nós também fizemos um vídeo sobre essa questão de hoje haver essa demonização exatamente desses heróis, dessas figuras que foram construídas, ou seja, tais imagens foram construídas. E hoje simplesmente acredita-se que é muito fácil simplesmente apagar essa história ou essa parte da história que foi muitas vezes construída, simplesmente destruindo ou demolindo tais imagens. Por exemplo, a questão que nós tivemos há pouco tempo do Borba Gato também, que foi um bandeirante. O que o senhor vê? Principalmente aqui que no hall de entrada nós temos 2 bandeirantes, o Fernão Paes e o Raposo Tavares. Como historiador e como profissional de museu, eu não posso concordar com a destruição de documentos sobre o passado. Nós temos certamente que debater essas representações, colocá-las em questão, lembrar que essas representações são excessivas, porque, por outro lado, os outros grupos formadores do Brasil não participam dessas imagens e desses monumentos, ou quando participam, são sempre representados de maneira subordinada, especialmente a escravidão. E nós sabemos que a história do Brasil é uma história muito complexa, em que a própria escravidão foi muito combatida por aqueles que eram vítimas desse processo. Então, enfim, nós temos que colocar imagens em questão. As imagens e os documentos do passado são sempre restos, e ao serem restos, eles trazem intenções, eles trazem pontos de vista, e nós precisamos aprender a lidar com esses pontos de vista, inclusive nas dimensões em que eles nos incomodam hoje em dia. Se nós entendemos que parte dessas imagens são racistas, vamos trabalhar o racismo ali incluído nessas imagens para transformar a nossa sociedade hoje e nos libertarmos dessas formas de constrangimento que existem entre os brasileiros, né? Ou seja, nós podemos partir de imagens complicadas, nós podemos partir de problemas para nos transformar. Quando a Unesco considerou Patrimônio da Humanidade o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, ela não fez isso para celebrar aquilo como uma apologia ao nazismo, muito pelo contrário. Exatamente. Aquilo foi preservado para que nós não repitamos esse tipo de experiência. Portanto, nós sempre devemos colocar as imagens em questão, e o Museu de História é um bom lugar para a gente fazer isso. Nossa, isso é muito bom. E só para encerrar.
Outra questão que nos chama atenção quando andamos pelo museu é a interatividade proporcionada. Há diversas telas que exibem vídeos com explicações históricas, as quais podem ser lidas pelas legendas ou até mesmo acompanhadas pelo intérprete de Libras. Em todos os objetos há braille, e muitos também são em alto relevo para que possam ser tocados e sentidos da melhor forma. Tudo isso pensado, voltado para as pessoas com deficiência visual ou auditiva. Os elevadores também possuem acessibilidade, facilitando a locomoção daqueles que têm dificuldade. Então, pessoal, nós estamos aqui nos Jardins Franceses, aqui no Museu do Ipiranga. É muito importante nós lembrarmos e nós verificarmos toda a simetria deste jardim. Nós podemos ver que todo esse cuidado por bichinhos e também essas árvores, essa copa. Reparem bem, todas as fontes foram reformadas e estão sendo utilizadas praticamente a pleno vapor. Lembrem, nos castelos antigos, quando a nobreza iria passear ou passeava, por exemplo, nos seus jardins, era um momento, a fonte ela tem uma função exatamente de quê? De refrescar o calor. Isso é muito importante, mais do que enfeite, mais do que uma mera decoração. Isso é algo muito importante nós lembrarmos. Reparem bem, todo o jogo
que as fontes fazem. Isso é muito importante nós verificarmos. Mais do que um mero enfeite, mais do que um mero adorno, elas também tinham uma função, que era exatamente essa, de refrescar. Como nós, em pleno inverno, nesse calor, temos o som que acalenta, o som, essas imagens acústicas que fazem com que nós nos tornemos mais calmos em meio ao caos da cidade de São Paulo. E aí, pessoal, gostaram do tour pelo museu? Bom, não se esqueçam de comentar, compartilhar e curtir esse vídeo. Ah, e claro, se inscrever em nosso canal para saber mais. E, obviamente, nós recomendamos que você vá ao museu a partir do dia 8 de setembro, quando ele estará aberto para todo o público, para imergir na história do nosso país. Ah, e se você quiser saber mais informações pela internet, basta acessar o site museudoipiranga2022.org.br e você encontrará muitas informações. Olha que bacana, na seção Novo Museu é possível inclusive fazer visitas virtuais acompanhando vídeos que retratam um pouco do processo de todas as obras e reformas que foram feitas. Ah, e também em cronograma, dentro da seção Novo Museu, você acompanha passo a passo de tudo o que aconteceu durante todo esse período em que o museu esteve com suas portas fechadas para o público. Bacana demais, né? Então não esqueçam de ir lá conferir. Hoje nós vamos ficando por aqui e até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau!